Olá, bem-vindos, bem-vindos a todos. Eu hoje vou fazer aqui uma live com a Maria Sacramento e espero que vocês gostem. Então, isso. Olá, olá Maria, já estás? Estou à espera do teu pedido. Olá, Almudana. Boa. Vão chegando todos, sejam muito bem-vindos. Maria, já aceitei o teu pedido. Olá, Hola, boa noite. Hola, boa noite. Almu. Almudena. Ai, sim. Mira, Vânia, Maria João. Ai, que bom. Olá a todas, bem-vindas. Bem-vindas a todas, é verdade. Oh, que bom, fantástico. Temos aqui Olá, assim Maria, Carolina, como é Grita. que tu estás? Olha, eu estou ótima, Animada? estou super contente deste teu convite e desta aventura. Há bocado fizemos aqui assim um pequeno ensaio, não é? Para ver se estava tudo aqui assim a correr bem. Almu, eu e Fiona, sabes? Almo. Olha, Domingas. Eu estou a gostar disto. Eu ouvi tudo. Fiona. Olha, que bom. Mas olha, Fiona, muito grata pelo teu convite. Para mim é uma estreia. E é um gosto estar aqui a Fico muito conversar contente. contigo sobre hipnose e esclarecer aqui assim algumas questões que as pessoas possam ter, não é? Porque é uma técnica Uhum. fantástica e pronto, e quanto mais divulgada estiver, melhor. Olha, o meu Sim. brother Pires. Ah, a família a apoiar, faz sempre falta. É família e Olha, família de coração. Então está aqui assim o pessoal lá diretor, tão bom. tão bom. Olha, eu também quero agradecer-te por teres embarcado nesta aventura, que para mim também é uma aventura, porque eu só fiz uma live até agora, então isto é quase uma estreia para as duas. E, e fico muito, muito honrada porque tenho-te em muita consideração e para mim é assim é uma honra enorme poder estar a falar contigo, poder ter uma live contigo e ainda para mais no teu dia de anos. Parabéns! É verdade, Fiona. Olha, sabes que as coisas acabaram por se alinhar e nós cruzámos ali assim na ação inicial com o Alberto. Para mim foi uma reciclagem e pronto, e olha, eu gostei imenso Uhum. de ti. Acho que tu tens aí todo o potencial, não é? Que é, tens saber e tens genuína vontade de ajudar. Então isso é fabuloso. Conjugar as duas coisas, então foi com todo o gosto que aceitei o teu convite, claro que sim. Obrigada. Então, vou só explicar o que é que nós vamos falar hoje. Uhum. Vou só explicar um pouquinho. Então, esta live nós vamos abordar um bocadinho sobre saúde emocional, falar um bocadinho sobre a hipnose, que é a área que nós temos em comum, Uhum. e como é que a hipnose pode ajudar as pessoas que procuram terapia, que procuram melhorar a sua saúde emocional e, e tenho a certeza que vai ser muito interessante. Depois, no fim, pronto, um bocadinho mais no fim, podemos responder a dúvidas que as pessoas possam ter e também talvez no entretanto, se forem surgindo, a gente vai respondendo. Entretanto, como já passou uns minutinhos, eu acho que era interessante tu apresentares-te, Maria, para as pessoas, não sei se todas te conhecem, mas se não conhecerem, acho que era interessante. Sim, Então, olha, o então, meu nome é Maria Santos, eu sou hipnoterapeuta, já faço a hipnoterapia há 9 anos. Comecei este meu percurso em 2013, fiz as minhas grandes formações, as bases, com o professor Alberto Lopes, depois, entretanto, fiz outras especialidades com outras pessoas, outras formações, nomes muito sonantes e muito importantes nesta área. Na altura havia umas jornadas
que eu tive a oportunidade de ir, que trouxeram pessoas como o Dr. Jager, a Betty Erickson, eles já nem estão connosco, sei lá, aqui assim do panorama nacional também muitas pessoas, e foi muito interessante esta caminhada toda. E uma coisa que tu me perguntavas também, que era como é que eu cheguei até aqui. Portanto, eu chego há 10 anos, não é? Vai fazer agora 10 anos quando eu comecei a minha formação, e aconteceu por, eu acho que é como acontecem as coisas, a vida acho que nos vai conduzindo, sabes? E então foi uma altura de viragem na minha vida, e eu sempre tive este gosto por pessoas, e dava por mim noutras atividades sempre a falar com pessoas, e as pessoas a procurarem os meus pontos de vista, até que eu, naquele momento da minha vida, pensei assim, se eu tivesse aqui assim uma ferramenta, isto se calhar era bom, não é? E então foi, pronto, olha, Fiona, encontrei a missão, não é? E tem sido esse o meu percurso. Neste momento eu estou a fazer, portanto, hipnoterapia em Elvas, que é onde eu resido, em Évora, e em Lisboa, portanto, não sei se queres que eu diga os sítios, mais à frente. Se quiseres, como tu quiseres. Sim, eu depois também te pedi para partilhar isto nas minhas redes. Portanto, eu faço aqui em Elvas na Policlínica da Cidade de Jardim, faço em Évora no Instituto Clínico de Évora, e em Lisboa faço na Clínica M de Mulher da doutora Marcela Forjás, e estou nesses 3 sítios. E basicamente é isso. Agora, também há pouco tempo, criei o site, que é assim eu acho que é um ótimo cartão de visita, também já falámos as duas um bocadinho sobre isso. E está lindíssimo e super profissional, gosto muito. É muito bom, porque ali assim as pessoas conseguem percepcionar uma série de coisas, da técnica, da pessoa, tudo, e tudo isso nos constitui e forma uma opinião, e é importante também que as pessoas, é fundamental haver uma confiança no terapeuta, não é? Porque, como tu dizias no vídeo muito bem, há aqui assim algumas coisas que são importantes para o sucesso da terapia, e às vezes se isso não acontece, pronto, de facto a empatia é fundamental, e os momentos pessoais. Então agora também estou a voltar às empresas. Sim. Agora, Estás com um projeto de mentorias, não é? sim, foi na sequência do pedido de uma amiga que é empresária. E ela, eu digo assim, olha, isto realmente é verdade, isto é uma necessidade. Então, assim é que surgiu esta questão da mentoria empresarial, que é o que eu agora também estou a apostar, que tem a ver com a gestão emocional dos colaboradores das empresas, não é? Não sei se queres que eu fale disto, que falamos de outras coisas. Diz-me, sabes que eu falo muito. Falamos as duas. Vamos falando ao longo da conversa. Então, olha, eu vou-me apresentar também. O meu nome é Fiona Nunes, eu sou hipnoterapeuta. Eu conheci a Maria no primeiro grande curso de hipnoterapia que eu fiz com o Dr. Alberto. E desde então tenho trabalhado com a técnica presencial ou online, e tenho acrescentado uma outra técnica, que é o método Procure Cicatrizes, que tem que ver com procurar a origem emocional dos sintomas físicos ou emocionais, sem utilizar a hipnose, mas utilizando visualizações. Ambas as técnicas são técnicas breves, são técnicas que são utilizadas eu, no meu caso, utilizo muito em pessoas com ansiedade, ou então pessoas que estão a querer aliviar os seus sintomas físicos ou emocionais. E pronto, e então decidi também convidar a Maria, porque nós temos este percurso em comum, e acho que nós podemos falar e divulgar a hipnoterapia, porque é que ela é tão interessante e útil. E para começo de conversa,
para começo não, mas para começo dentro do tema específico da hipnoterapia, eu ia perguntar-te a ti, Maria, porque é que tu achas que esta técnica, ou em que é que tu achas que esta técnica se distingue das outras? Ou seja, o que é que tu achas que pode levar uma pessoa a procurar a hipnoterapia, em vez de uma outra técnica? Olha, então é assim, se calhar falar um bocadinho do que é a hipnoterapia. A hipnoterapia é uma psicoterapia, não é? E como psicoterapia que é, aquilo que aborda, aquilo que é o seu objeto é o quê? Falar com as emoções, não é? Então, a nossa parte emocional, tenhamos nós consciência disso ou não, está na base de todas as nossas escolhas e do nosso bem-estar. Então, quando as pessoas procuram uma psicoterapia, seja ela qual for, no fundo, tem a ver com um desconforto emocional que lhes condiciona, de alguma maneira, o seu bem-estar, não é? Em relação qual é que é o potencial, porque a hipnoterapia e não a psicoterapia convencional. No meu ponto de vista, e é fundamentado por estudos, eu já não me recordo, salvo erro, são dados da OMS, não sei se 2004 ou 2014, mas em termos das psicoterapias convencionais, que têm uma taxa de sucesso que anda à volta dos 24, qualquer coisa por cento, estamos a falar de ano e meio, sensivelmente, de consultas, de sessões. A hipnoterapia tem uma taxa de sucesso de 85%. Então nós estamos a falar de um intervalo muito grande, não é? Porque é que ela tem esta taxa tão grande de sucesso? Porque fala diretamente com o inconsciente das pessoas. Então, eu gosto muito de comparar o inconsciente com um terreno super fértil. Ele também pode ser comparado com um computador, que registra 2000 dados por segundo. Mas eu prefiro o jardim. Oh, Fiona. Eu também não faço a analogia com o computador. Eu Acho que nós gosto. somos um bocado mais complexos. Pronto, eu pessoalmente prefiro o jardim. Então, o nosso inconsciente é esse terreno super fértil. Qualquer sementinha que se dê para lá floresce. A questão é que muitas das vezes ao longo da vida, não é? Aliás, a vida é isso, não é? É um conjunto de acontecimentos, uns bons, outros menos bons, não é? Então, os menos bons muitas das vezes são umas sementes que entram para lá e que dão origem a ervas daninhas, a cardos, a ortigas. Então aquilo gera muito desconforto. Então as pessoas, quando nos procuram, vêm a procurar ajuda para um sintoma que lhes retira o bem-estar. Mas todo o sintoma tem uma origem. A hipnoterapia tem esta facilidade de ir mais facilmente à origem do sintoma, porque fala diretamente com o inconsciente. Então, o inconsciente tem essa capacidade fabulosa. O terreno é sempre super fértil, não é? Fala-se da plasticidade cerebral. Voltemos ao jardim. Então, o tal terreno super fértil pode ser replantado. Então, nós, no fundo, Fiona, somos umas jardineiras. Sim. E é isto. Então, nós replantamos, ajudamos as pessoas nesse processo, não é? Porque isto, e aqui assim no Alentejo, vê-se muito quando os solos estão secos, eles estão duros, estão gretados. Nessa altura, se deitares para lá uma semente, ela não floresce, não é? Fica ali ao de cima, não entra pela terra, aquilo é um petisco para os pássaros, vem o passarinho, apanha na semente, ali nada frutifica. Então o que é que nós temos que fazer? Temos que ir lá com um arado, revolvemos a terra, tornamos a terra fofinha, desenraiza-se as ervas daninhas e deita-se para lá essas sementinhas. Então, o potencial é exatamente esse. É uma técnica que tem resultados muito mais rápidos, não é instantâneo, não é? Mas tem resultados muito mais rápidos, começa logo as pessoas começam logo a partir do primeiro transe a sentir pequeninas alterações, não é? Que para quem não sente o desconforto, às vezes pode não ser nada,
mas para quem o sente que tem a sua vida condicionada, é Sim, uma muito. pequena melhora. Sim, é Não muito. é? Sim. Eu aproveito e pego também naquilo que tu estás a dizer, e na minha opinião, Olha, há desculpa, duas. desculpa, Fiona, está aí Sim, a Almudena, sim, sim. que é aqui de A Badajoz, agradecer. e ela está a dizer, sim, Sim. sim, a mim me ha ajudado muito. E é verdade, as pessoas têm ótimos resultados. Desculpa. Uhum. Não, tudo bem. Não, eu ia pegar naquilo que tu acabaste de dizer, porque eu também sinto isso, ou seja, enquanto com outras psicoterapias ou terapias nós podemos trabalhar o sintoma no momento, como o podemos controlar, com a técnica que nós usamos, que tem que ver com focar qual é o sentimento que nós temos que trabalhar, ir à origem, e quando nós vamos à origem, quando nós percebemos o porquê, ou qual foi a situação, ou qual foi o momento, ou foram as circunstâncias, não é? É como nós trabalharmos de uma forma muito mais cirúrgica, em vez de estar à volta a tentar apagar fogos, nós vamos exatamente ao centro, aonde dói, aonde começou e aonde tem que ser trabalhado, integrado, acolhido, percebido, ressignificado. E eu sinto essa diferença e sinto também que pode ser uma complementaridade, ou seja, trabalhar com outras terapias não invalida que se faça também uma terapia para perceber, tudo bem, eu já consigo controlar, ainda não está no ponto em que eu quero o meu sintoma, mas eu gostava de perceber onde é que isto começou, porque às vezes quando nós não percebemos onde é que está a origem, nós vamos transferir o, o sintoma, ou seja, vamos mudando o sintoma porque não fomos à causa. Uhum, E tem que ver com aquilo que tu estavas a dizer. E uhum, depois, uma outra questão que eu acho que é fascinante na hipnose, é que nós temos a oportunidade de vivenciar os, 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 os eventos, os momentos que nos causaram o sintoma, mas agora com outra visão, com outra maturidade. Olá, Célia. Oh, obrigada, tio. É o meu tio. E eu gostava também de saber o que é que tu achas, porque para mim o facto de nós vivermos mais do que a nível conceptual, mas quase fisicamente, emocionalmente, voltarmos ao momento, sentirmos as nossas emoções a mudarem, a sentirmos as nossas ferramentas que nós fomos adquirindo a serem postas em prática, mas tudo de uma forma em sessão, não é? Trabalhar com o inconsciente sem necessidade de ter de passar pela mesma circunstância, mas vivenciando-a. Eu acho que essa é uma característica muito interessante que outras terapias que são mais conversacionais não abordam, não para desmerecer, é só porque eu acho que é uma característica diferente e eu acho que pode ser uma mais-valia uhum. em relação Olha, à terapia. eu tenho uma opinião um bocadinho diferente. Hum, Pronto, há pessoas que às vezes, eu considero assim, todos nós temos um sábio interno, que é o nosso inconsciente. uhum, Ele é mesmo a nossa parte sábia, conhecedora, é quem faz a gestão de forma a que nós soframos o menos possível, não é? Eu estou-me a lembrar, por exemplo, das pessoas que têm um episódio de amnésia na sua vida, de uma maneira geral, um episódio de amnésia, quando é que surge? A seguir a um evento que é de tal forma traumático, provoca tanto sofrimento emocional, que o uhum, nosso inconsciente, ou que o inconsciente dessa pessoa, que é o seu melhor amigo, diz assim: eu não te quero ver sofrer, então eu apago, uhum. não te lembras, não sofres, não é? Pronto. Sim, está a Então, memória. Uhum. isto para dizer o quê? Eu sei que tu também tens essas técnicas. Nós temos várias técnicas à nossa disposição para poder ajudar a pessoa.
E nós não sabemos o que é que o inconsciente daquela pessoa opta. Porque às vezes as pessoas dizem assim, eu gostava de saber de onde é que isto vem. Tenho ataques de pânico ou de ansiedade e eu gostava de saber de onde é que isto vem. E eu nunca sei o que é que o inconsciente daquela pessoa vai optar por fazer. Então, eu digo sempre isso, que é, eu isso não lhe consigo garantir. O seu objetivo aqui é ter bons resultados, readquirir o seu bem-estar. Então esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo e é muito claro, não é? Então aquilo que nós queremos é esse resultado de bem-estar, em que o sintoma vai diminuindo tanto de intensidade como de duração, não é? Ou até que deixa de desaparecer, ou dependendo do caso, que se torne funcional, não é? Pronto, estou-me a lembrar, por exemplo, uma pessoa que tem fobia de... Olha, aconteceu-me, já me aconteceu várias vezes, pessoas que a dado momento da sua vida tiveram que fazer taques, que é aquela coisa assim fechadinha, não é? Que a pessoa tem que lá estar não sei quanto tempo, pronto. Quando entraram a primeira vez, tiveram um ataque de pânico, tiveram que sair, mas tinham mesmo que fazer o exame. Então vieram pedir ajuda. Aquilo nunca é uma coisa agradável. Em bom rigor, aquilo nunca é uma coisa agradável, mas nós conseguimos que aquele medo extremo, não é? Ao extremo do pânico, que a pessoa sente, baixe, não é agradável, mas baixa aquela intensidade e, portanto, torna-se funcional. A pessoa tem aquele receio, sente-se desconfortável, mas não deixa de fazer o exame que precisa de fazer, não é? Pronto. Então torna-se funcional. A Vânia aqui está a falar também de medo a agulhas e outras fobias. A Vânia é a minha sobrinha. E o pai dela, que é meu irmão, é um desses casos. E ele tinha que fazer uma análise, não é? Convém, nós a partir, em certos momentos temos que fazer e pronto. E às vezes, a partir de uma certa altura, temos que os fazer até com alguma regularidade, por rotina só, não é? E sim, claro que sim. Há vários casos dos medos de agulhas. Não é agradável, mas tenho que fazer análises. Não consigo, que era como ele estava, não é? Andava há não sei quanto tempo a fazer aquelas análises. E, portanto, chegou ali assim a um ponto que tinha mesmo que ser, pronto. E então lá foi e ficou agradavelmente surpreendido por não sentir aquela sensação. Porque este tipo de medos, então aqueles com que nós somos confrontados mais comumente. Se eu tenho, por exemplo, se eu não necessito na minha vida, no meu cotidiano, por exemplo, de viajar de avião, não é? Mas eu tenho essa fobia. Isso é uma coisa que não se sente. Porquê? Porque eu não tenho necessidade disso no meu dia-a-dia. Não é? Agora, sim, por exemplo, é disfuncional. Não é? Pronto. Agora, por exemplo, se eu começo a ter uma fobia de ir a sítios fechados com muita gente, a um supermercado, já a coisa começa a ser diferente, não é? Eu tenho que ir às compras, não é? Pronto, por aí afora. E pronto, e basicamente é isto. Muitas das vezes medos e fobias de anos e anos e anos, e as pessoas depois ficam realmente muito surpreendidas por se sentirem na mesma situação, portanto, de cara àquele mesmo estímulo que lhes provocava tudo aquilo, porque as pessoas têm a sensação física de que vão morrer, não é? O coração acelera, transpiram, tremem. Ai, está-me a acontecer alguma coisa. Acontece muito, olha Maria, já fui não sei quantas vezes ao banco do hospital, não tem nada, estou ótimo, mas olha, não sei o que é isto, não é? Então, é isso. Então, voltando aqui assim à tua pergunta, isto é conversa com mais cereja. Ó Fiona, temos que fazer mais 500 lives. Eu estou aqui para isso. Voltando um bocadinho à tua pergunta ajuda-me. Da origem, a questão da origem e da vivência. Não, sim, da origem, de irmos à origem, exatamente. Então é assim, eu tenho pessoas que as técnicas que nós temos, o que é que são as técnicas? As técnicas são oportunidades para... fica gravado, sim, Helena. Sim, depois fica gravado. Então, é assim, as técnicas é o quê? Ai, a Xana, ai.
Grata. Obrigada. As técnicas são o quê, no fundo? As técnicas são oportunidades para o inconsciente daquela pessoa que ali está nos dizer, olha, é isto que esta pessoa precisa de ajuda, é isto que esta pessoa precisa de ajuda, não é? Só que dentro do nosso leque de técnicas, há técnicas que evocam mais acontecimentos, não é? Concretos, em que tu podes ter realmente esse entendimento da origem, mas nós também temos muitas técnicas em que nós andamos sempre na simbologia e na abstração, Sim, sim, não é? sim. E aí não há essa identificação. Não é? Então, são técnicas que realmente permitem ao inconsciente fazer essa gestão de libertar as pessoas desses desconfortos sem que eles tenham que passar pelo reviver desses desconfortos. Então, olha, depende muito. Há situações em que sim, em que se consegue ter esse entendimento, olha, afinal foi daqui, não é? E há outras vezes que não. O objetivo aqui é mesmo o readquirir o bem-estar, não é? Então, ainda que não tenha esse entendimento, o foco é resultados. Eu sou muito focada em resultados, sabes, Fiona? Eu acho que tu também. É um bocadinho assim. Uhum. Eu também acredito que depende da pessoa, ou seja, se a pessoa está bem e adquiriu os resultados que quer com as técnicas que tem, é assim, a equipa vencedora por que mexer? Se Exatamente. tem os resultados, por Exato. que mexer? Exato. Mas muitas vezes ou não chegou ao resultado que queria, ou então tem aquela angústia de tentar perceber de onde é que vem a origem. E eu digo isto porque eu trabalho com a origem não só na hipnose, como também no outro método. Ok. E muitas vezes a origem é um acontecimento específico. Muitas vezes é uma identificação. Uhum. Muitas vezes é uma crença. Ou seja, a origem, quando eu falo em origem, não tem necessariamente que ser uma, um momento, um trauma. Por vezes o que nós vamos encontrar por vezes são identificações em que eu faço no lugar de outra pessoa. Ou então eu faço as coisas ou eu tenho este sintoma porque foi esta a crença ou foi esta a escolha que eu trouxe para mim quando era criança. E então é o descobrir onde é que partiu, não é? O sintoma, mas sem ter uma receita, ou seja, nem sempre é um acontecimento que está guardado na nossa memória de um trauma, não, nem sempre é isso. E o interessante ou seja, a mais-valia das pessoas como nós que somos terapeutas é que conseguimos ter esse treino, esse olhar e às vezes mostrar às pessoas ligações que elas próprias têm, só que não as conseguem ver dessa forma. Identificar, é verdade. Isso é o ressignificar, isso é o ressignificar. Quando nós mostramos, olha, este momento está ligado com aquela crença, está ligado com aquele valor, depois o sentimento que essa pessoa nos trouxe ao consultório finalmente faz sentido. E eu acho que isso traz um alívio. E é Sim, nesse sim. sentido que eu digo que a origem é Sim. importante, Uhum. porque é quase como aquelas pessoas que andam à procura de um diagnóstico, têm um desconforto qualquer e finalmente alguém lhes diz, olha, a questão é esta e Sim, pode ser tratada desta forma. Há um alívio, sim. pronto, e é por causa disto Uhum. que eu digo que no nosso caso o poder também ter técnicas, não só, mas também ter técnicas que vão à origem é uma mais-valia muito grande. Sem dúvida. Não, sem dúvida. Sim, sim. Não só, mas também. Olha, estava aqui uma pergunta da Maria João. Esta, se qualquer pessoa Sim, sim. pode fazer hipnoterapia. É verdade, Vânia, é uma terapia espetacular. Eu sei. Tu sabes. E a Carolina, grata. O que é que tu achas disso? O que é que tu dizes? Qualquer pessoa pode fazer hipnoterapia?
qualquer pessoa pode fazer hipnoterapia. Há casos em que é desaconselhado, ou seja, se houver patologias psicológicas graves, então aí não, pelo menos com a formação que eu tenho, não faço. Muitas vezes, às vezes as pessoas abordam e eu sei que os sintomas que elas têm caem dentro desse quadro e eu oriento para psicologia. Eu também acho que esse é um estigma que às vezes as terapias têm. É que nós tratamos tudo, fazemos tudo e não temos escrúpulos. E não é bem assim. Eu acredito que tu também, em determinadas situações, tenhas dito isto não é do meu foro, vou encaminhar para a psiquiatria ou para a psicologia. E neste caso, por exemplo, bipolares na fase maníaca, ou então esquizofrenias, coisas assim, doenças neurodegenerativas, questões assim graves, a hipnose não é aconselhável. Uhum. Queres complementar, Maria, com alguma... Sim, estava aqui a ver se... Sim, estava aqui a ver alguns comentários. Almudena, ya sé que has notado cambios, cariño, sí, sí. Si es que has florecido, por Dios. Gracias. Olha, então, sim, acontece por vezes que há pessoas que já têm até um acompanhamento de psiquiatria, não é? E que desaconselham a fazer psicoterapia e optam por fazer hipnoterapia. Se a pessoa até tem uma dessas patologias que tu disseste, mas está controlada com medicação, grata Adriana Almo, nós até podemos ir devagarinho e vendo como é que a pessoa vai reagindo. E também me acontece chegarem pessoas que já estão a fazer medicação, não têm propriamente uma patologia dessas, mas pronto, estão a fazer medicação que não é da minha competência, da tua também não tens competência para medicar e para fazer esse tipo de diagnósticos. Então, mas sentem alguns desconfortos, não é? Porque as pessoas quando tomam químicos, o químico atua independentemente da nossa vontade, não é? E então é bom que essa pessoa seja seguida por um profissional competente para tal, não é? E que vá fazendo essa calibração, não é? Da especialidade dele e nós vamos ajudando a nossa. Portanto, isto não, ninguém substitui ninguém, cada especialidade tem a sua competência e o importante aqui é se nós podemos ajudar com a hipnoterapia, o importante é o bem-estar da pessoa, não é? Esse é o objetivo. Eu já me aconteceu, por exemplo, de pessoas que estavam muito deprimidas ou tinham sintomas ansiosos assim muito intensos. E a medicação, portanto, quando chegam naquele primeiro momento à psiquiatria, por exemplo, as pessoas precisam de abrandar, não é? Então a medicação que é receitada é nesse sentido. Mas depois, se as pessoas começam a fazer uma psicoterapia que até estão a sentir resultados, é importante que tenham essa comunicação aberta com esse profissional para que ele também possa ir ajustando a medicação, não é? Às vezes as pessoas têm mesmo que parar, têm que dormir. E estão um tempo a dormir, entretanto começam a fazer também a psicoterapia, começam-se a sentir melhor, mas, por exemplo, já me aconteceu, os químicos que têm ações prolongadas faz com que a pessoa, quando acorda de manhã, por exemplo, ainda está muito quebrada, não é? Mas isso tem que ser visto com a especialidade. Então é importante que, olhe, doutor, estou a fazer agora hipnoterapia, sinto-me um bocadinho melhor, acha que se pode ajustar aqui porque estou a sentir isto ou aquilo. Esta parte é importante, é como tu dizias, é complementariedade. Para todos podermos aportar bem-estar e se isto for visto assim, entra também naquilo que tu estavas a dizer há bocadinho, que era da parte das terapias várias que existem, não é? Tu tens essa outra competência para além
da hipnoterapia, não é? Desculpem. E então podes abordar de uma maneira, podes abordar de outra. Há outras pessoas que têm outro tipo de competências e que também podem ajudar nesse bem-estar das pessoas. Então eu acho que isso é fantástico, não é? Eu acho que isso é muito bom. Uhum, sim. Olha, aqui a Helena Palma disse que fez várias sessões com a Maria e gostei. Ela é muito prática. A hipnose é algo que vamos integrando ao longo das sessões. Senti melhoras. Helena, é verdade. Querida, A Maria é uma profissional espetacular. olha, sabes E que agora? também já são alguns anos, é só isso. Pronto. E a Tu cada vez. Jane, diz, Diz? diz. Diz. A MGN16 estava a dizer de que forma a hipnoterapia pode ajudar nos casos de insónia. O que é que tu achas, Maria? Olha, é assim, depende daquilo que estejamos a falar, mas tem ótimos resultados, não é? Há um, há, há todo um treino que pode ser feito. Isto pode ser trabalhado a vários níveis, não é? Para já ver o que é que está na origem daquela insónia. Os fatores podem ser vários. E depois eu também dou áudios, não é? Que também ajudam nesse sentido. E em termos de insónias, há vários tipos de insónia. As pessoas às vezes acham que é só, eu não tenho insónia porque eu adormeço. Só que depois acordo 3 e 4 vezes durante a noite. Isso também é um tipo de insónia, não é? E então eu tenho pessoas que me dizem assim, olha Maria, hoje ouvia 4 vezes. Porque eu digo assim, cada vez que acorda, pumba, áudio. Sim, sim. E então é muito interessante porque os resultados também aparecem na parte das insónias. Só se já estivermos a falar de outras coisas, pronto, eventualmente mais complicadas, que haja ali assim algum distúrbio, mas de uma maneira geral as insónias também têm muito bons resultados com a hipnoterapia. Não sei se tu também partilhas dessa opinião. Sim, é porque muitas vezes a base da insónia, tirando os casos que tu disseste em que pode ser associado a algum outro distúrbio que se tem que tratar, não é? Que seja mais grave, muitas vezes a base da insónia é emocional, ou seja, tem que se perceber o que é que está a acontecer com a pessoa, no ambiente da pessoa, na estrutura psicológica da pessoa, que faz com que ela ou não consiga dormir logo, ou acorde várias vezes durante a noite, ou acorde muito cedo, não é? Porque é como tu dizes, a questão do inconsciente. Nós vamos dormir, mas o inconsciente está a trabalhar. E se há questões angustiantes, ele nesse momento vai revelar ainda mais, não só trabalhando a questão emocional, mas depois também, como tu disseste, trabalhando a questão de adquirir ferramentas, não é? Para ter esse treino, para poder relaxar, aprender a relaxar, para poder. Eu não sei se tu fazes isso, mas muitas vezes no final das sessões também se pode ensinar a pessoa a entrar em auto-hipnose, e isso, ou com os áudios também, isso também é uma mais-valia grande para a pessoa ter essa ferramenta para, além de tratar a causa emocional, também conseguir controlar o sintoma gradualmente. Eu também partilho dessa opinião, tal e qual. É mesmo isso. Depois há um treino, até porque há essa reprogramação, não é? Porque às vezes as pessoas ficam ali assim com aquela, não, eu chego ali àquela hora e há que desconstruir, não é? Esse pensamento já de antecipar que, não é? É toda essa desconstrução. Eu acho fabuloso. E sabes que eu sou uma rendida a isto, eu acho que já partilhei contigo, porque eu fiz terapia, eu fiz hipnoterapia. Não é? Então, Sim, sim. eu partilhei isso contigo, não foi, Fiona? Então, eu sou uma rendida às maravilhas da técnica, não é? Então, é assim, eu, pronto, só posso aconselhar. Tive excelentes Eu resultados. também. Tu também? Pronto, lá está. Eu também fiz hipnoterapia, mas para mim, quando eu fui para a hipnoterapia, foi depois da meditação.
Ou seja, a meditação, que tem assim uma irmandade muito grande com a hipnoterapia, também é uma ferramenta espetacular, especialmente na ansiedade, é uma ferramenta maravilhosa. Tanto que, por exemplo, o primeiro exercício que eu aconselho às pessoas na primeira sessão é um exercício de meditação, ou seja, 5 minutos só concentrados na respiração, que é o que a gente vai fazer daqui a uns 5 minutinhos ou 10. Ok, isso é muito bom. Sim, e então eu acho também, é como tu estás a dizer, eu acho interessante os terapeutas também poderem estar no papel de clientes para poderem ser melhores terapeutas e conseguirem perceber o que é que a pessoa está a sentir, o que é que precisa, o que é que sente, como é que quer. Então acho que é sempre uma mais-valia de experimentarmos as técnicas e depois, claro, quando acreditamos nelas, vamos É na a... primeira pessoa, não é? Ninguém me disse, eu senti. Por isso é que Sim, é tão importante esta, às vezes até as pessoas terem, há pessoas que me dizem assim, eu vim porque fulano tal, desculpa lá, sabes o que é? Que eu tenho o meu gato que anda aqui a dar sim, marradinhas e a sim. levar o meu telemóvel para longe. Quieto. Ah, A é fazer terrível. parte da live. E então, é porque as pessoas às vezes dizem-me assim, olha, eu vim cá porque a minha amiga ou o meu familiar, ou, não é? É o experimentar, os testemunhos são muito importantes, também lá, também se costumam ter nas páginas justamente por causa disso, e alargam também a visão de a que, em que situações é que pode ser de ajuda, não é? Que também era uma coisa Uhum, interessante nós uhum. aqui falarmos um bocadinho, não sei se temos tempo. Já não temos muito, A mas a sério? gente vai fazer mais lives. Já. Então, olha, é que eu queria ler aqui o que a Vânia disse. A Vânia escreveu aqui: eu levei anos a dormir entre 4 e 5 horas, mesmo com medicação, mas através da hipnose chegámos à raiz do problema e agora durmo, que é uma maravilha. Olha que bom. É verdade, tem ótimos resultados. Sim, sim. Por exemplo, das pessoas, os estados de ansiedade, os pânicos, as fobias, aquilo que eu estava a dizer há bocadinho é uma coisa que acontece muito, só que não é falado e as pessoas, quando chegam à clínica, acham que são casos únicos. Não consigo, olha, Sim. não consigo entrar num supermercado, ou já estou com dificuldade em sair de casa, ou quando deixa estarem mais de duas, já começo a sentir. Isto são coisas que são tão limitantes de bem-estar que é muito bom as pessoas saberem que têm muita coisa já onde possam pedir ajuda e que lhes dá efetivamente essa ajuda, portanto, com resultados, não é? Com resultados. Uhum. Olha, eu não sei, porque eu pensei que nós tivéssemos muito mais tempo. Não digas que já passou uma hora, Eu Fiona. sei. Não, passou quase 45 minutos. Olha, a Domingas diz: eu posso confirmar que o áudio para ajudar a relaxar. Eu posso confirmar que o áudio para ajudar a relaxar e ter um sono mais continuado e tranquilo funciona muito bem. Aproveito para te agradecer, querida Maria, grata. Ainda bem, Domingas, que bom! Sim. Que bom, fico contente. E a Maria João está a dizer que é o Gabriel, o gato Gabriel, é exatamente o gato Gabriel. Ah, sim. Ainda bem, Domingas, olha, é muito bom. Isto retira, porque é assim, por exemplo, as pessoas não. É insónia, mas o que é que uma insónia implica? Implica que eu acordo cansada, não é? Se eu acordo Uhum. cansada, o meu rendimento, a minha disposição, não é? Altera completamente. Eu torno-me irritadiça, explosiva, pouca memória, começo a baixar rendimentos laborais, não é? Isso tudo, então, as insónias. Eu digo muitas vezes isto às pessoas, quando as pessoas me dizem, tenho insónia, mas eu quero antes, eu digo assim, espera aí, você tem que dormir.
porque o sono é essencial para o nosso equilíbrio. É durante o período de sono que todos os nossos processos de equilíbrio homeostático, não é? Se dão, Acontecem, sim. não é? Portanto, se isso não há hipótese. Portanto, sono é daquelas primeiras coisas que se tem que estabilizar logo. Então, Domingas, desejo-te sim, ótimas sonecas. Que bom. Sim, até porque, por exemplo, uma pessoa que chega com depressão também, uma das coisas que a gente pergunta, provavelmente também perguntas, é como é que está o seu sono, como é que está a alimentação, ou seja, o sono também é uma preocupação nos outros sintomas. Completamente. Uhum, Sim, sem uhum. dúvida. Sim, Sem dúvida. sim. Maria, tu queres falar dos mitos da hipnose? Olha, quero falar daquele que é o mais mais. O mais Sim, mais, que tem a ver com a hipnose de palco. pois. Não é? Olha, eu ainda a semana passada tive nada de ninguém, grata eu. Ai, grata João. Eu ainda a semana passada tive uma pessoa que chegou, portanto, a pessoa que precisa de ajuda, aquilo que ele levou lá está mesmo a condicioná-lo. Estava com tanto medo, por causa da hipnose de palco, que disse-me assim: eu tive quase para me ir embora. De tanto medo. Sim, sim. E isso é uma coisa muito importante esclarecer as pessoas. Que é assim, aquilo que nós fazemos em gabinete não tem nada a ver com a hipnose de palco. A hipnose de palco não é ficcionada. Aquilo é Uhum, real. Há pessoas que entram naquela profundidade de transe. Aquela uhum, profundidade de transe, portanto, a profundidade dos transes hipnóticos são similares aos níveis de profundidade do sono biológico. A hipnose de palco, o estado é o sonambúlico, não é? Nós no nosso cotidiano até podemos ter alguém conhecido ou familiar que é sonâmbulo, acorda, levanta-se durante a noite, fala, não sei, no dia seguinte não se lembra de nada, pronto, é uma pessoa sonâmbula. Então esse estado de hipnose de palco é um estado sonambúlico. uhum. Não é esse estado que nós, em termos daquilo que fazemos em gabinete, que é a modulação emocional, fazemos. O estado sonambúlico é interessante em termos terapêuticos para anestesia e analgesia. São feitas operações recorrendo a. Desculpem, são feitas operações recorrendo à anestesia hipnótica, não é? E é feita a modulação da dor crónica e da dor aguda recorrendo também à hipnose. Então é fantástico porque não tem efeitos secundários, não é? Mas não é aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós fazemos em gabinete, que é a modulação emocional, é um estado um bocadinho acima, não é? Tem a ver com as ondas alfa, que é quando nós, no nosso estado de sono biológico, temos os sonhos. Porquê? Temos com a nossa capacidade de confabular, de imaginar mais ativa, não é? Uhum, sim. Então, é um estado em que a pessoa não está ausente, não está a dormir. A pessoa sente um relaxamento físico grande, mas por outro lado, está num estado de atividade mental muito mais expandido, tem ainda mais facilidade. Porque é que isso é importante para nós? Porque a maneira de nós comunicarmos com o inconsciente, de replantarmos o tal jardim, é justamente através da imaginação, não é? Uhum. Então, não tem nada a ver com o hipnose de palco. A pessoa está sempre ali, não se passa ali nada que ela não se aperceba. Ai, Maria, olha, eu gostei muito, mas eu acho que você não me hipnotizou. Então porquê? Ah, porque eu não estava a dormir. Ah, mas isto aqui é uma clínica. O pessoal não tem cá para dormir, Sim, sim. não é? Não, mas por exemplo, mesmo na hipnose de palco, as pessoas não dão conta, Bel, mas desculpa. das duas uma. Ou o hipnotizador ou o hipnotizador faz uns testes preliminares e de uma plateia imensa, por exemplo, uma plateia de 1000 pessoas, ele sabe exatamente quais é que deve escolher, porque são as pessoas mais sugestionáveis. Ou Uhum. seja, são as pessoas que muito facilmente entram naquele estado e, e aceitam as sugestões, que muitas vezes não é o caso da maior parte da população, não é? E outras vezes o que acontece é que quando as pessoas vão
o palco, antes de chegarem ao palco já houve um trabalho de condicionamento, só que as pessoas não veem isso, Não vem então essa acham que parte, é muito claro. mágico, exatamente, e depois pensam que a pessoa que trabalha com hipnoterapia ou vai aceder aos segredos dela, ou à conta bancária, ou quer que seja, mas o que eu acho mais interessante daquilo que nós fazemos, não é? Da hipnose terapêutica, é a hipnose aplicada ao contexto terapêutico, é que, no fundo, é sempre uma cooperação, ou seja, é sempre uma colaboração. Nós somos orientadores, mas é a pessoa que se permite entrar naquele estado, é a pessoa que se permite concentrar, é a pessoa que se permite uh, trabalhar a sua imaginação e agir dentro da sua imaginação. Eu gosto muito da noção de terapeuta como alguém que orienta, não é? Que acompanha, que dá a mão à pessoa, mas é a pessoa que tem que caminhar, é a pessoa que tem que plantar as sementes no jardim, não é? Como tu estavas a dizer. Então, na hipnose isso também acontece, é evidente, é um trabalho a dois. O nosso sucesso é o sucesso da pessoa, nós sozinhas, quer dizer, É verdade, é verdade, não tal e qual. precisamos da colaboração, precisamos da Ai, colaboração. a minha Maria Ah, João, ó João, Juanita. Mua. Maria, olha, Sim, já falta menos de 10 minutos. A minha sugestão, exato, falta 9 boa. minutos. Mas A olha, diz-me minha uma coisa, eu sou sugestão, capaz de me habituar a isto. Hã? olha, sempre que quiseres convidar-me e a gente falar Ok, aqui, fazer uma live, já ok, sabes, é só dizer. certo. Conversas hipnóticas. Entretanto, exatamente. Então, a minha sugestão agora, como nós tínhamos sugerido, não era como tu me tinhas sugerido, era fazer um exercício de respiração. Uhum, Então, fazemos isso agora. uhum. Sim. Então, Dá lá aí assim este uma exercício. sugestão de uma respiração boa que é para ajudar as pessoas a. Isso, Uhum. força. Então, este exercício que nós que eu vou fazer agora e depois a Maria Já, continua, Xana, a gente tem habitua-se, Xana, a gente habitua-se. Olha, Xana, faz esta respiração. sim. Então, tem como objetivo relaxar, ou seja, tem como objetivo trabalhar o sistema respiratório e com ele vai acionar, ativar o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso que nos traz relaxamento, que nos traz mais saúde. E então agora aquilo que eu vos vou pedir é que se acomodem num lugar confortável, numa cadeira, ou se possam deitar, como acharem assim mais interessante, como acharem mais confortável. E foquem-se agora na vossa respiração, na vossa inspiração. Inspirando, expirando. E agora, na inspiração, contem até 4. Inspirem 4. 1, 2, 3, 4. Expira em 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E se inspirar, expirar outra vez. E ponham agora a mão ou as mãos em cima da vossa barriga, porque a respiração que nós vamos fazer é diafragmática. Então, ao inspirar, encham a vossa barriga, como se tivessem um balão na vossa barriga. Inspirar em 4. 1, 2, 3, 4. Isso. Expirar. Deixem a mão na vossa barriga. Inspirando em 8 e sentindo a barriga a esvaziar. Isso. E agora, talvez achem interessante inspirar e ao inspirar, inspirem uma cor que vos traga harmonia. Talvez um branco, talvez um dourado, um rosa,
um azul, inspirem essa cor e deixem o vosso corpo preencher-se com essa cor. E ao expirar, expirem uma cor que vos lembre desconforto, que vos lembre tensão. Talvez um cinzento. E sintam essa cor a deixar o vosso corpo. Inspirem a cor que vos traz harmonia. Isso. E expirem essa cor que vos traz desconforto. Sintam ela a libertar-se do vosso corpo, a afastar-se do vosso corpo. Sintam o vosso corpo a preencher-se com essa cor, a tornar-se luminoso, a tornar-se harmonioso. Isso. E agora foquem-se nessa cor, continuem a inspirar e a expirar. Inspirar em 4, expirar em 8. E foquem-se nessa cor, ou então foquem-se no som da vossa respiração. Ou então foquem-se na vossa barriga a subir e a descer, na temperatura, à volta. E permitam-se agora ouvir a história da Maria. Pronto, então agora que fizemos este exercício e que estamos todos agora muito tranquilos e mais relaxados, tinha-me dito assim, tens de contar uma história, tens de contar uma história. Por isso é que eu te sugeri isto, Fiona. Então eu vou contar uma história, que eu gosto muito de contar histórias, não é? Eu não sei se tu também apanhaste este vício das histórias. Maria, desculpa interromper-te, mas a gente talvez só tenha 3 minutos. Eu não sei se o Instagram corta. Consegues contar uma história breve? Não. Então temos que fazer outra live. Tem que criar ambiente. Então, 3 minutos. O que é que estes senhores pensam da vida? A nossa vida não é isto? Não pode ser. Está visto que nós vamos fazer essa série de conversas hipnóticas. É que 3 minutos é muito pouco para mim. É só mesmo 3 minutos, porque senão depois não dá para gravar, não é? É porque eu não sei o que vai acontecer. Se Não o sabes. Instagram vai abaixo Pois. e não queria deixar a tua história a meio. Pois. Então, olha, Almudena, volver a começar si se corta el directo. Mas é que a questão é que temos que gravar, que é para depois pôr isto. Olha, podes gravar e voltamos para a historinha? Está bem, boa ideia. Boa Pode ideia. ser? Então, esperem Então eu vou só um bocadinho, que nós já fechar voltamos para a história. Vale a pena. Voltem. Voltem todos, voltem todos. Ai, gostam das histórias. Que bom, que bom. Até já. Até já. Até já, até já. Até já. Olá, o lugar de ser luz. Obrigada por voltares. Ah, Sofia também. Obrigada. A gente assim fica a conhecer todos a história da Maria, que era uma pena se não conseguíssemos fazer. Ah, a Ruth, a minha mãe. Ah, obrigada por voltarem. Estou à espera da Maria para conhecermos a história dela. Digam-me se estão a gostar da live, se estão a achar interessante.
houve este imprevisto, mas tudo se faz, tudo tem solução. Estou aqui à espera da Maria. Ai, obrigada, Domingas. Isso, vão chegando, obrigada. Espero que estejam a gostar da live. Se houver assim questões que vocês queiram colocar também de hipnose, deixem nas perguntas ou então depois também podem mandar em mensagem. Obrigada, Amália. Obrigada. Obrigada, Sofia, também. Obrigada, Domingas. Isso. Olá, Modena. Só à espera da Maria, porque ela é que tem a história. E o que é que sentiram com o exercício da respiração? Ajudou-vos? Acharam interessante também? Conseguiram entrar num estado de relaxamento? Digam-me o que é que acharam, se puderem. Eu estou à espera da Maria. Sim. Tão bom. Tranquilidade. Tão bom. Maria já cá está. Podes pedir para entrar no direto, Maria. Já temos aqui 7 pessoas além de ti. Boa. Tivemos este imprevisto, mas continuam connosco. Relaxamento, sim. Estes exercícios são muito poderosos e quando aplicados no dia a dia são fantásticos. A Amália disse que sentiu paz, a Almudena disse que gostou muito, conseguiu relaxar. Sim, isto é maravilhoso para podermos é super útil especialmente para a ansiedade. É muito life-changing, como é que isto diz? É muito transformador. A Sofia disse que sim, o exercício foi relaxante. Então agora, aproveitando essa paz, continuando a respirar calmamente. É impressionante como é que uma coisa tão simples, a respiração é fundamental, não é? E é uma ferramenta ótima e às vezes as pessoas nem imaginam como a respiração, que é uma coisa que nós fazemos sempre, automaticamente, pode aportar, se sabendo, não é, de como fazer, pode aportar tanto bem-estar. Sim. Uma coisa super simples, não é? Há exercícios muito simples que ajudam muito a ativar o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático é aquele que nós utilizamos quando estamos relaxados, ou seja, que nos permite ter a homeostase do corpo, ter os órgãos todos relaxados, em vez de estar no oposto, que é o sistema de luta e fuga, em que o sangue, o corpo, a nossa fisiologia toda está preparada para lutar ou fugir, está em stress. E muitas vezes as pessoas habituam-se a viver neste stress, habituam-se a viver neste ambiente, nesta química toda corporal e para essas pessoas, quando conseguem relaxar, quando conseguem ter estes exercícios que são aparentemente muito simples, mas são tão poderosos, o efeito nelas é assim transformador. É transformador. É mesmo. Estava a ver se entrava mais alguém que quisesse ouvir a história. Bom, mas ela fica gravada, não é? Olha, conseguiste gravar? Eu acho que sim.
porque esta Ok. também é a minha vez como anfitriã, a minha primeira vez como anfitriã, mas eu Mas olha, espero não que parece, pareces toda uma profissional. Foi excelente. Ai, eu digo mesmo, digo mesmo. Então, Maria, queres começar assim a preparar o terreno para a tua história, Sim. colocarmos Já, no ambiente, sim, alguma coisa queiras dizer antes de contar? não, eu acho que tu deixaste, preparaste muito bem, toda a gente está aí assim agora relaxadinha, depois da respiração, a ideia era mesmo essa, não é? E agora, se Sim, quiserem, podem inclusivamente fechar os olhos, não é? E irem respirando à medida que eu vou contando a história, porque a história tem a ver com isto. Eu estava aí assim a ler alguns comentários. Quem fez terapia, esta é uma história que eu adoro esta história. Então eu conto-a praticamente a todas as pessoas que fazem terapia comigo. Portanto, não sei se se recordam dela, se não, mas é uma história que eu gosto muito. Como é que é? As histórias adormecem as crianças acordam os e adultos. acordam os adultos, não é? E Uhum. são mesmo essa chavezinha que às vezes dá ali assim aquele clique, e eu sou muito fã. Eu acho que quem faz terapia com as histórias tem aqui uma ferramenta ótima. Então, confortáveis, a fazerem a respiração, se quiserem podem fechar os olhos. E esta história fala assim: houve um tempo em que todos os homens eram deuses, mas por terem abusado da sua divindade, Brahma resolveu retirar a divindade ao homem. Então a questão que surgiu a seguir foi onde esconder a divindade do homem. E para isso Brahma reuniu os deuses menores e pediu-lhes que eles encontrassem o sítio ideal para esconder a divindade do homem. Os deuses menores reuniram-se e concluíram que o sítio ideal seria no cume da montanha mais alta. E apresentaram esta solução a Brahma. Mas Brahma, quando ouviu esta solução, disse que esta solução não serviria, pois o homem acabaria por conseguir escalar ao cume da montanha mais alta para assim resgatar a sua divindade. Então pediu-lhes que encontrassem outra solução. Os deuses menores reuniram-se novamente e, desta feita, concluíram que o sítio ideal seria escavar um buraco bem fundo e lá no fundo esconder a divindade do homem. E foram apresentar esta solução a Brahma. Mas Brahma, uma vez mais, quando ouviu esta solução, disse que esta solução não serviria, pois o homem, com a sua inteligência e engenho, acabaria por desenvolver os meios técnicos que lhe permitissem escavar esse buraco bem fundo para assim resgatar a sua divindade. Já um bocado desesperados e sem muitas ideias, lá se reuniram novamente os deuses menores e derradeiramente concluíram que o sítio ideal seria escavar um buraco bem fundo no fundo do mar. E foram apresentar esta solução a Brahma. Mas Brahma, uma vez mais, disse que esta solução não serviria, pois o homem, com a sua inteligência e engenho, acabaria por desenvolver os meios técnicos que lhe permitissem escavar esse buraco bem fundo no fundo do mar. Então, sem mais soluções dos deuses menores, Brahma pronunciou-se e disse que já sabia onde esconder a divindade do homem. No único sítio onde ele nunca se lembraria de procurar. Dentro dele mesmo. E dizem que, desde essa altura, o homem escavou, escalou e nunca encontrou a sua divindade. Obrigada. Adoro. Sim, é lindo e está muito bem contado. Eu adoro esta história. Acho-a linda. Eu percebo porque é que toda a gente pediu para contar uma história. És uma contadora de histórias. Muito. Esta é das minhas favoritas. Tem assim um... Sim, muito bonito. Grata eu. E muito profunda. É. Fiona, olha, Maria, não sei, ficamos por aqui, não é? Temos que arranjar uma outra conversa. acho que sim, ficamos por aqui, mas está prometido fazermos mais? Tá, então, Sim. agora
Isto agora é só um bocadinho. Agora que começámos já ninguém nos para. Sim, claro. Não, só agora habitua-se a isto, não quero outra coisa. É isso. Olha, queres deixar aqui os teus contactos? Como é que as pessoas podem te encontrar? Olha, a Domingas disse sim mais. Vamos fazer. Grata. Tá bom. Sim, para quem não te conhece ou para quem não te Sim. segue. Olha, então é assim, eu tenho a página, que lá que estão todos os contactos, está lá o meu trabalho também, não é? É o www.mariasacramentosantos.pt. Portanto, lá estão os meus contactos todos, e-mail, as redes sociais, está um perfil meu também em termos do meu currículo, também falar um bocadinho daquilo que eu faço. Também tenho uma parte de blog que é mais ativa, não é? Olha, este nosso vídeo também o quero pôr lá. Tenho textos e, portanto, sintam-se à vontade para explorar. Também tenho o canal do YouTube, também onde vou pondo coisas, mas também está praticamente tudo também partilhado na página. Lá também estão os contactos das clínicas, portanto, está lá tudo. Acho que por aí conseguem me encontrar. Muito grata, Fiona, por esta aventura, por este pontapé de saída, e eu acho que é super auspicioso. Eu estava-te a dizer, tudo se alinhou para este dia e foi fantástico, porque, olha, início de ciclo, não é? Dia de aniversário é início de ciclo. Então foi muito bom. Foi muito bom. Antes de me despedir, eu quero dizer olá ao Fábio, que é um querido professor meu e que está aqui. Tão bom, também. espetáculo. E a Domingas disse, adorei, nunca tinha feito um bacalhau dourado a ouvir uma live. Para nós também foi a primeira vez nestas andanças. Fiona, desculpa, bacalhau dourado que está no Guinness, o bacalhau dourado de Elvas, como o maior bacalhau dourado do mundo. Pois é típico de cá. Espero que a live tenha ajudado, certeza que ajudou a ficar ainda melhor. Parabéns pelos vossos sorrisos abertos e que transmitem tão boa energia. Obrigada, Domingas. Grata, Domingas. Olha, antes de desligar também, deixo aqui os meus contactos para quem não me conhece. A minha página do Instagram é Fiona_Nunes. Do Facebook é Fiona Nunes. Depois também tenho um canal do YouTube, onde tem meditações e tem outros vídeos que vocês também podem explorar. No Facebook e no Instagram eu faço os posts com dicas que podem ajudar para além da terapia, com opiniões, que o meu objetivo é sempre que possa ajudar de alguma forma quem me segue lá, e quem não segue pode seguir. E agradeço àqueles que seguiram. E então quero agradecer profundamente à Maria a generosidade, não só pela confiança de estar a fazer uma live comigo, a generosidade de estar no dia de aniversário dela com todos nós, comigo, mas também com vocês todos. E então eu fico muito sensibilizada por teres essa disponibilidade. Então, Fiona, foi um gosto. E eu recomendo-te porque tu tens sempre lives ótimas e dás sempre montes de ferramentas às pessoas. Obrigada. Portanto, tem aqui assim a nossa Fiona para vos ajudar. Obrigada. E pronto, e por fim dizer que és uma pessoa que eu admiro muito, muito, e a Maria, eu não preciso dizer nada, os comentários disseram tudo. Super recomendada. Pronto, olha, obrigada por tudo, Maria. Obrigado a todos por nos acompanharem. Grata a todos, Sim, então até à próxima. Até à próxima. Grata a todos, a ti, Fiona, e vamos falando. Sim, obrigada a todos. Beijinhos, obrigada. Grata.